Muito boa noite, caro telespectador, com Alda Salomão, Essita Segaoki, Fátima Mimbira. Aqui estamos uma vez mais para trazer-lhe o programa Opinião em Feminino. Desta feita vamos discutir esta informação que começou a circular na tarde desta quinta-feira, as detenções relacionadas com as dívidas ocultas. Vamos falar da confusão na RENAM, concretamente em Sofala, o julgamento da antiga embaixadora dos Estados Unidos da América, medida disciplinar contra Samora Machel Júnior e o dilema dos reassentamentos em Moçambique. Boa noite às três e sejam bem-vindas ao programa Opinião Feminino 2. Boa noite, boa noite. Muito bem. Alda Salomão, hoje começo por si. Obviamente que ainda não há detalhes relativamente a estas detenções, mas pelo menos já sabemos que Teófilo Nhangumele era um dos 18 arguidos, pelo menos ao nível da Procuradoria-Geral da República. Está confirmada essa sua detenção e arresto de bens móveis e imóveis. Assim, a partida, ainda que não tenhamos informação detalhada sobre de que crimes é que ele é acusado, em que circunstâncias é que também foi detido, mas o que se lhe oferece dizer relativamente a esta detenção? Será o prenúncio de outras também, ainda ligadas a este caso das dívidas ocultas? Bom, muito boa noite. De facto, eu não tenho informação nenhuma, nem sabia dessa ocorrência. Parece-me que o que estamos a ver será eventualmente o início de um processo muito mais vigoroso, digamos assim, de responsabilização das pessoas envolvidas no assunto das dívidas. Deixe-me só dizer, e acho que este é o único comentário que vou fazer hoje, que muitos de nós pensamos já há algum tempo que era preciso tomar algumas medidas em relação a estas pessoas, sobre quem recaía grandes suspeitas de envolvimento. Portanto, o mínimo que se podia fazer era assegurar que os bens móveis e imóveis ostensivamente provenientes de fundos ou de fontes pouco claras, que o Estado deveria salvaguardar a sua possibilidade de reaver alguns desses bens ou alguns dos fundos usados para a aquisição desses bens. Portanto, tanto o arresto de bens como a detenção eventualmente serão parte das várias medidas que ainda vem pela frente. Que ainda vem pela frente sobre essa pessoa e outras que estão envolvidas. Portanto, vamos acompanhar o processo com muita atenção. Bem, Fátima Mimbira, como é que vê este avanço da Procuradoria-Geral da República no arresto de bens e a detenção de Teófilo Nhangumele, que, segundo a acusação dos Estados Unidos, é uma peça-chave nesta situação toda das dívidas ocultas? Eu penso que é um avanço muito importante, um passo bastante importante, sobretudo para mostrar ou demonstrar algum comprometimento em relação à busca de realização da justiça efetiva. Uma das grandes críticas que particularmente tenho estado a fazer, e a sociedade no geral tem estado a fazer, é de que a Procuradoria-Geral da República não estava a emitir nenhum sinal de estar de facto interessada em esclarecer este caso, porque já tinha constituído 18 arguidos, mas destes 18 arguidos não havia nenhuma medida de coação implementada. E estas são algumas medidas, a detenção, porque impede, por exemplo, que estas pessoas possam ou criar... Dispersar ativos, por exemplo. Exatamente, dispersar ativos, criar todas as condições para que não se esclareça o caso. Embora seja tarde, porque pelas contas e pela forma como a informação saiu, estamos a falar de dezembro, de dezembro que saiu, portanto, a denúncia, a acusação das autoridades norte-americanas, que a Procuradoria-Geral da República já tinha os 3 nomes e muito provavelmente estas pessoas já tenham sido informadas. Quero confiar na Justiça que não,
mas na pior das hipóteses onde ter sido informadas. Então, nesse período, até aqui, podem ter feito tantas coisas que esta detenção pode nos alegrar momentaneamente e chegar no dia da verdade não acontecer muito. Mas eu penso que é um passo importante. A questão do arresto dos bens é um passo importantíssimo, porque uma das coisas que nós temos estado a reparar é que muitas vezes a detenção de pessoas, mas o Estado não faz o arresto de bens para compensar, portanto, os bens que perdeu, sobretudo quando estamos a falar de detentores de poder público. Neste caso, estamos a falar de indivíduos que se juntaram, que há um sindicato para buscar dinheiro em nome do Estado moçambicano. Esse dinheiro não entrou, o Estado moçambicano está a ser imputado, ao Estado moçambicano está a ser imputada a responsabilidade de pagar por este dinheiro, fazer o arresto destes bens, permitir ao Estado, por um lado, se comprovar que esses bens foram adquiridos com os recursos que foram solicitados ao moçambicano, pode-se, portanto, fazer a conversão destes bens em recursos e devolver ao Estado a quem foi lesado estes recursos, reduzindo o ônus que está a recair neste momento sobre o Estado moçambicano, que na verdade está a recair sobre nós enquanto cidadãos. Essa, como é que vê esta detenção? Boa noite, Mucipe. Quero cumprimentar aqui as minhas colegas e também os nossos telespectadores. Dia dos Namorados também, Mucipe, vou desejar a todos um feliz dia. A hora que nós vamos ao ar, vou esperar que estejam todos já confraternizarem muito bem com os seus parceiros. Sobre as detenções, bom, disse bem, Mucipe, que ainda os factos aqui conhecidos ainda são muito poucos, são muitos casos, mas parece facto concreto a detenção de pelo menos uma pessoa, parte da Procuradoria. Parece também facto que o Ministério Público pediu, portanto, o arresto preventivo dos bens, que é uma medida que eu acredito que já só podia ser, porque estamos a falar de dívidas, estamos a falar de montantes avultados e é necessário criar condições para que, havendo dolo, sendo provado e havendo uma sentença transitada em julgado, estas pessoas tenham condições de ressarcir o Estado moçambicano. E a única maneira de ressarcirem é por via, tanto dos bens que eventualmente tenham adquirido com o dinheiro desviado, porque não acredito que eles tenham, portanto, salário ou qualquer coisa assim que possam, portanto, ressarcir. Portanto, é uma medida que eu considero acertada. Acredito também que o Ministério Público tem elementos mais do que suficientes ou bastantes para pedir não só a prisão, como também para fazer o arresto dos bens. Portanto, nos próximos dias mais dados virão, penso que aí poderemos comentar com mais propriedade. Muito bem, Alda, vamos então para os nossos outros temas. Comecemos mesmo pela confusão na Renamo. A Renamo tem 2 delegados indicados em Sofala e tem 2 delegados eleitos. E assistimos estes últimos dias à confusão. A minha pergunta é um problema de democracia, do funcionamento da democracia dentro dos partidos, ou são feridas não saradas do último congresso da Renamo? Olha, eu estou a achar muito interessante este desenvolvimento na Renamo, porque nos leva a refletir sobre a gestão democrática dentro dos partidos. Assim, e talvez antes da gestão democrática dentro dos partidos é a consciência democrática dos cidadãos no geral e dos cidadãos que são membros de partidos políticos, não é? A consciência de que podem fazer reivindicações, e quando a reivindicação é no sentido de democratizar mais a governação intrapartidária, parece-me muito, muito interessante, e o vigor com que estão a fazê-lo, acho que mostra que estamos a evoluir enquanto cidadãos. O contexto é a Renamo, mas acho que é uma lição para os demais partidos e uma lição para todos nós. Portanto, acha saudável esta ala dentro da Renamo que contestou a decisão do líder, que por indicação queria colocar os delegados? Eu acho que sim. Eu acho que é saudável, muito embora se possa dizer que, bom, há regras internas. A tal da disciplina partidária? Não, normas e procedimentos partidários, não é? Exato. Porque esta coisa da disciplina partidária soa muito ao autoritarismo, não é? Cego. Enquanto que as normas e procedimentos estão lá, são normas que têm sido, espero, aprovadas por consenso e, portanto, os processos decorrem com base nessas normas. Então,
Em que medida é que esta reivindicação por eleição e não indicação é um desvio às normas estatutárias, por um lado? Por aquilo que eu pude apurar, parece que não há omissão dentro dos estatutos da RENAMO em relação ao procedimento a seguir para a indicação, lato sensu, destes delegados. Portanto, não está claro se são indicados, se são eleitos, etc. Os membros estão a exigir que sejam eleitos. A minha pergunta é, qual é o problema com esta reivindicação? Talvez a reserva que se pode fazer é no sentido de que esta reivindicação deveria ter acontecido antes do momento da tomada dessa decisão. Se calhar os membros deveriam, com antecedência, ter, junto da Comissão Política da RENAMO, dado a indicação de que nós gostaríamos que os delegados fossem eleitos. E uma vez que há uma omissão nos estatutos, então que a Comissão Política assuma a responsabilidade de clarificar que este será o procedimento a seguir daqui em diante. Bom, temos um fato, temos uma situação. Momento de indicação dos delegados, a Comissão Política quer fazer a nomeação e os membros querem que os delegados sejam eleitos. A Comissão Política é um órgão do partido, é um órgão de representação dos membros do partido, não é assim? Exato. Qual é a posição que deve prevalecer? A Comissão Política sobrepõe-se aos membros? Ou os membros são eles que delegam à Comissão a responsabilidade de conduzir os processos do partido? Então, é uma questão de definição, de democracia, sim, de funcionamento da liberdade dentro dos partidos. Eu penso que isto não deveria ser, não se devia permitir que isto se transformasse em motivo de tensão e desorganização. É natural, e confrontação. Faz parte. É um assunto que precisa ser resolvido e que seja resolvido democraticamente. Exato. Se é esse o princípio que a RENAMO defende. Fátima, tem a mesma ideia de que este tipo de crispação, embora a Alda não prefira essa expressão, é saudável para o processo interno de democracia do partido? Eu penso que sim, não há dúvidas em relação a isso. Eu acho, inclusive, que ainda que sejam sequelas ou das mágoas saídas do Congresso, é uma atitude justa. Portanto, é uma reivindicação justa destas pessoas. É preciso lembrar que, pela primeira vez, eles elegeram o seu líder, anos e anos depois. Portanto, eles estão a provar a tal da democracia que eles arrogam serem os, digamos, os autores, os promotores, os heróis dessa democracia. Então, eu acho que é lícito, é justo que estas pessoas façam esta reivindicação. E eu acho, inclusive, que a argumentação trazida pelo Manteigas é furada. Eu vou usar esta expressão. Por quê? Na verdade, se ele diz que são nomeações interinas, portanto, está a trazer o discurso governamental que eles reivindicaram ou recusaram durante meses. A questão aqui, de fundo, é se havia a pretensão de eleger estas figuras, era importante que o próprio partido, que se arroga democrático, trazer esta explicação aos seus membros, de que nós vamos eleger os nossos delegados, mas interinamente haverá indicação que é para viabilizar o plano, houve algum problema de comunicação. Não haja dúvidas. E, por outro lado, se a RENAMO quer, de facto, ser uma alternativa governativa para este país e credível, e quer continuar legitimamente a defender que ele lutou pela democracia, então tem que dar exemplo de democracia. E a oportunidade é esta. É lícito. Este não é um exemplo de democracia. É lícito, sim, que estas pessoas exijam a eleição dos seus delegados. É justo. Os partidos políticos se fazem por isso. As pessoas têm que escolher, dizer, aquela pessoa vai representar os meus interesses, eu confio nela e eu, inclusive, vou poder exigir responsabilidade desta pessoa. Numa situação em que as eleições são indicadas e nós temos a experiência como país, como cidadãos, de pessoas que são indicadas e nós não temos poder sobre estas pessoas, porque quem as indicou é que determina as regras do jogo. Então, eu acho que eles estão certos por fazer esta reivindicação
e se a Renamo de facto tem o interesse de garantir que estas pessoas sejam eleitas, que o faça verdadeiramente e que, se já havia esta pretensão, apesar de ser lacunoso, não estar claro isto nos estatutos do partido, deveria ter informado as pessoas que desta forma evitariam esta crispação. Portanto, mais uma vez, queremos ser alternativa? Vamos fazer as coisas como deve ser. Não vamos repetir as coisas que nós criticamos. Até que ponto isto pode ser um sintoma da ausência de Afonso Dhlakama? E se quisermos ir buscar informação, o antigo líder da Renamo também não fazia eleições dos seus delegados, era indicação. Ao nível do seu secretário-geral do partido, também era indicação. Mas nunca tivemos uma situação de confronto e de uma eleição paralela a uma nomeação em várias situações ao nível do país. De que ponto isso pode ser um sintoma de algum problema de liderança interna, e até que ponto isso não pode ser um sinal de fragmentação? Não vamos acompanhar os mesmos cenários noutras províncias e noutros fóruns de decisão do partido? Bom, pode ser tudo isso, pode ser sinal de tudo isso, mas eu acho que é preciso lembrar que a Renamo está a conhecer uma nova fase da sua vida. A morte da Afonso Dhlakama trouxe novos ventos, e esses novos ventos vão indicar o rumo do próprio partido. Para mim, o mais importante aqui é não se criarem vítimas e heróis dentro deste processo. Que estas exigências não sejam aquilo que o município estava a questionar. De facto, há focos de vingança, focos de desestabilização do próprio partido, mas que sejam uma genuína busca de democracia dentro do próprio partido, que não viveram durante anos. Lembrando aqui mais uma vez que um partido que se arroga grande lutador, ou quem trouxe a democracia para o país, tem que ser ele próprio a demonstrar essa mesma democracia dentro do seu partido. Então, é justo, eu acho que é justo, mais do que déficit de liderança e tudo o que queiramos dizer, eu acho que é justo que estas pessoas exijam a tal democracia. A questão é como é que nós transformamos estas exigências ou esta necessidade de mudança que as pessoas estão a impor em oportunidade para a transformação do próprio partido. Então, não gostaria que isto fosse interpretado como uma espécie de caça às bruxas, como uma espécie de colocar cascas de banana para que o outro possa tropeçar, mas que seja uma oportunidade para consolidar, inclusive para o próprio líder da Renamo consolidar a sua própria liderança no seu estilo, que não seja uma reprodução de um estilo de Dhlakama. Ele nunca vai conseguir alcançar. Então ele tem que ser ele próprio. A única forma de ser ele próprio tem que ser por via de sistemas. E onde há sistemas, ele se protege mais até contra as armadilhas que possam estar a ser organizadas internamente. Éssita, qual é a sua leitura destes acontecimentos em Sofala, relativamente à Renamo? Bom, primeiro, eu olho para a Renamo e digo, sim, de fato, Afonso Dhlakama não está lá. Nota-se a diferença. E por quê? Porque Afonso Dhlakama não era muito de fazer eleições. Ele indicava, nomeava. E não tínhamos este tipo de confusões? E não tinha este tipo de problemas. Pode ser um prenúncio, que ele era um líder carismático, que ele era aceito e, acima de tudo, a Renamo, de alguma forma, sentia-se grata à figura, à pessoa de Afonso Dhlakama e tolerava aquilo que são seus erros. Porque não quero eu acreditar que estes membros não quisessem eleger. Não quero eu acreditar que estes membros não tivessem preferências que muitas das vezes até não ia de encontro àquelas que eram indicação de Afonso Dhlakama. Mas a figura da pessoa de Afonso Dhlakama conseguia ter um ascendente sobre a Renamo, sobre os seus membros, e de alguma forma era o elemento aglutinador. Hoje não existe este elemento aglutinador, é preciso que novos processos também ocupem lugar. Portanto, todos aqueles que queriam eleger, todos aqueles que queriam ser eleitos, hoje não têm aquela figura que respeitavam, que tinham ascendente. Então, eles tentam também puxar a sua carroça. E qual é que é a carroça? É que nós somos a Renamo, nós somos democratas. Nós exigimos e queremos praticar a democracia. Portanto, começa a aparecer este movimento. Mas é preciso acha saudável, como dizia a Alda, esse movimento de um grupo que, não se sentindo satisfeito, faz uma eleição paralela à nomeação de Yusuf Mamadi? Eu aqui havia de pôr um contratempo.
E um comentário, qual é que é? É que a eleição do Yusuf Mohamed também foi confortável, muito confortável. Mas, para que o Yusuf Mohamed chegue ao estatuto, à figura de carismático, eventualmente ele terá que fazer alguns passos, terá que dar alguns passos. E alguns deles serão sofridos, terão que ser sofridos. Ele, para chegar à figura aglutinadora, para a figura carismática, ele terá que tomar decisões. Então, a maneira como ele vai gerir esta crise, se calhar, vai ditar muito do que é que será a RENAM. Será autoritária? Será dialogante? Ou vai ser um momento de ruptura? Eu notei que os membros, mesmo, portanto, elegendo delegados de forma paralela, senti, ouvi, e foi isto o respeito dito, pela liderança. Respeito pela figura do Yusuf Mohamed. Portanto, eles reconhecem que o Yusuf Mohamed é o presidente da RENAM, é o líder da RENAM, reconhecem inclusive que ele foi eleito de forma confortável. Mas eles querem ter o direito de escolher quem são as suas lideranças intermédias. E que estas mesmas figuras intermédias devem, de forma não discutível, prestar contas ou subordinar-se ao Yusuf Mohamed. Isso também foi dito por estes membros. Então vejo aqui uma luta para estabelecer um sistema que seja perceptível por todos eles. E o que é que isto vai significar? Vai significar que, independentemente de quem lá estiver, a RENAM vai estar clara de que passos deve seguir para escolher, por exemplo, um delegado. Para, por exemplo, ter uma figura que os representa a nível distrital. Penso que é mais a busca, portanto, é preciso saber construir pontes. Mas, como disse, a maneira como o Yusuf Mohamed, a maneira como esta nova direção da RENAM vai dirimir este conflito, latente ainda, mas é um conflito, vai dizer-nos muito do que é que a RENAM será. Sob o risco de termos os 4 delegados a tomarem posse no mesmo sítio, isso pode, de alguma forma, caso a situação não seja gerida pela RENAM, gerar alguma confusão? Até podem tomar 10. Mas uma coisa é certa, é que os membros vão obedecer a algum e a liderança ou vai se conformar ou vai se impor. Portanto, é por isso que eu digo aqui, a maneira como o Yusuf Mohamed vai gerir, vai nos dizer como é que a RENAM fica, porque não será possível que a RENAM não esteja clara sobre quem é o seu delegado. Portanto, ou o Yusuf Mohamed vai se impor e os membros vão se conformar, ou o Yusuf Mohamed vai estabelecer e construir pontes. Aqui vamos poder ver quem é que tem melhores argumentos e quem melhor estabelece pontes. Alda, ainda relativamente à RENAM, eu levantava aqui a questão do risco de fragmentação. Percebe-se desde a lista da Comissão Política do Conselho Nacional que o Yusuf Mohamed está a montar a sua equipe, digamos, os seus homens. Mas este processo não é pacífico. Não existe aqui o risco de fragmentação, termos estas situações que estão a acontecer em Sofala reproduzidas noutros pontos, até porque tivemos a situação do Elias da Cama, que teve mais ou menos 30% dos votos, mas a sua tendência não foi acomodada naquilo que é o governo do Yusuf Mohamed para dirigir a RENAM. Estas feridas não podem ser um elemento de divisão num quadro de eleições para governadores provinciais, eleição presidencial. Mas democracia é isso, não é? Ganha quem tem mais votos, não é? Elias da Cama não teve votos suficientes para conseguir a posição de líder da RENAM. Não me parece que isso deveria ser motivo para ressentimentos, as tais feridas, divisão, desestruturação. Democracia é isto, portanto, ganham uns, perdem outros. Então, assim, o que é importante é que as regras de jogo sejam claras e sejam aplicáveis a todos. Foram ao jogo, ganhou, portanto, agora o processo continua tendo na liderança a pessoa que foi legitimamente escolhida e legitimada pelo voto. O líder da RENAM eleito não é a RENAM. Ele é o líder da RENAM. Ele recebeu por via do voto a responsabilidade de conduzir o partido. Portanto, não me parece que a eleição lhe dê a autoridade e a autonomia total para tomar decisões unilateralmente. Não é assim? Portanto, ele pode e deve montar a sua máquina, etc.,
mas falo sempre com base naquilo que é a política partidária e para alcançar os objetivos estabelecidos pelo partido. O que eu penso que eventualmente terá acontecido é que a RENAMO não teve tempo para se organizar integralmente para todos os processos. Penso que desde a morte do presidente Afonso Dhlakama, a preocupação foi em eleger o seu sucessor. E o facto de que se optou pela eleição do seu sucessor já nos deveria dar uma indicação de qual é a estratégia de gestão do partido que se quer seguir. É a eleição. Então, eu não queria, volto a repetir, que nós aqui transformássemos esta situação num grande assunto, num bicho de 7 cabeças, etc. Não houve, se calhar, tempo, ou se calhar não foi usado o tempo necessário para montar processos democráticos a todos os níveis. Elegeu-se o líder central, mas se calhar não houve tempo para determinar como é que vamos então fazer a eleição dos demais. Não tendo havido essa determinação, a realidade mostra que, afinal, é essa a abordagem que os membros querem que seja seguida. Elegemos o nosso chefe central, queremos eleger os demais representantes. E por que não? Eu acho que não devíamos transformar isto num grande assunto. Não, acho que não. Não sendo um bicho de 7 cabeças, vamos então. Acho que é um processo, não é confusão, eu acho que é um processo de evolução. É um processo de evolução, de crescimento, de maturidade e de, talvez, coerência em relação à proclamação teórica. Somos os pais da democracia, etc. Portanto, vamos mostrar na prática que somos. Acho que os membros estão até a ajudar a liderança a ser coerente com o discurso. Muito bem, mas é preciso dizer que essa é a realidade da RENAMO. Portanto, a RENAMO sempre foi assim. Afonso Dhlakama, nós podíamos até dizer, mas ele não foi eleito. Os membros da RENAMO sempre apareciam e dizer, olha, não, nós elegemos, nós escolhemos, nós indicamos. Tanto mais que ele sempre foi candidato, sempre foi candidato às eleições, sempre foi presidente da RENAMO, candidato único. E esta liderança que existe hoje, em algum momento, também mostrou estar a trilhar caminhos díspares com o Suf Mahamat. E eu penso que dizer que não há crispação ou tentar amenizar pode não ser uma grande ajuda para a própria RENAMO. Se assumirmos que o Suf Mahamat, pegar 2 exemplos recentes, Exato. Pacote autárquico, já apareceu o líder a dizer uma coisa, a chefia da bancada, por exemplo, a dizer outra. Não é? Não é sintonia. Já houve estes momentos muito claros. O que é que um líder precisa? Como disse, a eleição do Suf Mahamat foi confortável. Eu penso que Elias Dhlakama não tem dúvidas de que perdeu e que perdeu muito bem as eleições. Falta um momento que é crucial para o Suf Mahamat. E esse momento é em que ele vai ser um líder não só eleito, mas também carismático. No dia em que ele chegar aí, a esse nível, se calhar a própria RENAMO já não vai ter espaço para discutir. Então, a RENAMO, eventualmente, está a olhar aqui que é um momento crucial para estabelecer estas normas, estes processos. E a maneira como o Suf Mahamat, como a direção da RENAMO vai reagir. O deputado Malaguetas, por exemplo, teve uma reação, e eu aqui concordo com a Fátima, não sei se é a mais assertiva, no sentido em que ele está a lidar com pessoas, as pessoas têm expectativas, e à medida que ele tenta rechaçar essas expectativas, as pessoas vão aumentar. Então, pode-se chegar a uma altura em que a própria RENAMO não consegue se entender. Aliás, o que nós estamos a assistir na Beira é um passo para chegar aí. É preciso construir pontos, é preciso um contraponto. E qual seria este contraponto? Ou o Suf Mahamat se impõe e se legitima, porque se ele chega a líder carismático, vamos dizer, todos os erros dele são perdoados ou são toleráveis, como era o Afonso Dhlakama, porque ele não deixava ninguém ser eleito, ele indicava. Van Hal foi indicado, mas nós sabemos, ouvimos dizer daqui de várias alternativas, várias propostas, exatamente, mas foi-se lá e notou-se que todo mundo estava em volta. Então, é este passo que o Suf Mahamat eventualmente quer dar. Até que ponto? E outro aspecto que nós não gostamos muito de discutir, que eu acho que é muito importante, é preciso reparar onde é que esta crispação nasceu. Beira, que é o bastião, é a casa de Afonso Dhlakama. De onde é que o Suf Mahamat vem? Nampula,
que elegeu, e muito bem. E a nova liderança, os novos homens do Suf Mahamat, parece ter esta inclinação. Então, há aqui, se calhar, uma tendência que Moçambique todo, não só Arnam, Moçambique todo, e quando temos eleições autárquicas, nós discutimos isso, tentamos minimizar. Eventualmente, há aqui uma corrente que precisa também ser estudada muito a fundo. Quais são as nossas tendências? O que é que nós sentimos e vemos quando o filho é nosso? Protegendo o líder, protegemos a organização, fazemos com que a organização cresça e amadureça, que seria estabelecer estes processos, normas e procedimentos internos que sejam perceptíveis por todos os membros, ou tentamos ali pôr o nosso membro numa redoma. Eu penso que é uma discussão útil. Alda, Fátima, sei que deu a palavra, mas só para aqui ficarmos muito bem alinhados. Alda, esta ideia que esta levanta, que não concorda com o fato de estar a minimizar esta situação em Sofala, a ideia de que o Suf Mahamat não tem capital político suficiente para fazer o que Dhlakama fazia. Bom, eu não digo que devamos minimizar. Eu digo é que não devemos transformar naquilo que não é. E portanto, o que não é? De facto, o partido é que deve prestar atenção a isto, não é? A nós ou a mim apenas me cabe fazer esta nota de que estamos com um episódio que mostra a necessidade de o partido evoluir e preparar-se para gerir estas situações que devem fazer parte e ser encaradas como fases do seu próprio crescimento interno. E que é a responsabilidade da liderança do partido não permitir que todas as dificuldades do processo de crescimento sejam transformadas em tensões que apresentam o risco de desestruturação e crispações perigosas para a estabilidade do partido. O que eu tenho estado a tentar dizer é que é uma dificuldade, um desafio, mas que seja enfrentado com a maturidade que eu espero que este partido tenha para perceber em que medida é que esta situação pode ser uma oportunidade para consolidar o vetor de governação democrática que o partido diz que promove. Portanto, acho que... Bem, Fátima, fica pelos mínimos ou pelos máximos, digamos assim? Eu penso que não devemos transformar, de facto, neste assunto naquilo que não é. Há crispações em todos os partidos, incluindo na Frelimo. Inclusive, quando o presidente mandou o pacote de descentralização à Assembleia da República, nós vimos claramente a desarticulação entre o presidente da República e a bancada parlamentar. Exatamente. Então, eu penso que esta questão da crispação é normal que ocorra. A questão que estamos a colocar aqui é como é que este assunto vai ser tratado. Se ele preferir tratar este assunto na lógica de que está a ser perseguido, então ele vai, de facto, responder nessa perspectiva e pode realmente resvalar naquilo que estamos a dizer que não tem que ser. Então, o que estamos a dizer é o vento da mudança. Ele próprio precisa afirmar-se. Ele não é Dhlakama. Ele não vai implantar uma liderança totalitária ou de ditadura. Não vai fazer o que Dhlakama fez. Ele não tem capital nem condições para o fazer. Nem necessidade. E nem necessidade para o fazer, exatamente. Porque ele também tem que se ajustar ao contexto do próprio país, da própria democracia, que eles dizem que promovem, defendem e lutam por ela. Então, o que estamos a dizer é que não podemos pegar este assunto e começar a criar fantasmas para ensombrar, ok? Porque os fantasmas deles estão lá, eles os conhecem, sabem lidar com eles. O que nós temos que fazer é chamar a atenção, que está aí uma oportunidade, aproveitem essa oportunidade. Se os outros partidos fazem por indicação, se no passado foi por indicação, não significa que esteja certo. O fato de ter sido aceite num determinado momento não significa que vai ser aceite para sempre. Então, o ponto é, se os ventos da mudança no partido chegaram e as pessoas querem novas formas de ser e de estar, então que sejam novas formas de ser e de estar formais. Então, o que vai proteger o Suf Mahamat, como eu disse, é transformar isto numa ponte
para ele definir a sua própria liderança. E ele vai precisar de criar instrumentos dentro do próprio partido. Então, aqui não vejo muito a viabilidade de usar o argumento de que, não, porque querem derrubá-lo, porque ele é de Nampula, porque... as pessoas, há lutas de grupos, de étnicas, etc., em qualquer partido. É normal. O ponto aqui é como é que nós pegamos estas diferenças todas e as transformamos naquele aspecto de melhorar. E quero aproveitar aqui e mencionar um ponto que o município levantou. Ele está a montar os seus homens. Quem são os seus homens? Esses seus homens vêm fazer o quê? Lembrando que o partido político não é o grupo do indivíduo que governa, ou que dirige, que lidera, é o grupo de indivíduos que os outros membros do partido vão confiar para poderem pensar, estrategizar a viabilização do seu plano ou proposta de plano que têm para o país. Então temos que mudar a ordem como nós vemos as coisas, de que eu tenho que colocar lá as minhas pessoas. Não, eu não tenho que colocar as minhas pessoas, eu tenho que colocar lá as pessoas que, de acordo com termos de referência claros, vão me ajudar a viabilizar o plano que eu tenho que cumprir. Isto se estende até o governo. É por isso que nós nunca tivemos a verdadeira inclusão e ficamos na discussão aqui de que o vencedor fica com tudo, porque nós achamos sempre que eu tenho que pôr pessoas da minha confiança. Eu não tenho que pôr pessoas da minha confiança, eu tenho que identificar as pessoas que são competentes, independentemente de que partido elas são, porque eu já fui eleito, sou presidente da República, vou buscar comungar com as outras pessoas, garantindo que eu viabilizo o plano que eu propus para a sociedade, e estas pessoas são aquelas que eu acho que podem ajudar, não sendo pessoas da minha confiança, porque tem que viabilizar, garantir a mim, não, tem que garantir a implementação do projeto. Então vamos mudar essa mentalidade, a forma de pensar. E começando nós como cidadãos, para influenciá-los como políticos. Essa está convencida de que de fato este não é um grande assunto, ou quer reagir? Não, eu penso, mais uma vez, voltamos para aquela discussão, e acho que já tivemos oportunidades aqui, em que eu dizia, é o realismo e o idealismo, não é? O que é realismo e o que é idealismo neste caso? Estamos aqui a dizer que o ideal era que não houvessem os meus homens. Mas é simples, vamos olhar e vamos dizer quem está a sair, quem está a entrar. O ideal era dizermos que, ok, temos processos e eles são implementados. Parece que é isto que está-se a pedir ou está-se a exigir na Beira, mas, de novo, o que é que eles representam para os eleitos ou para as bases, o que é que representam para a liderança? Será que estes delegados que estão agora a ser, portanto, depostos, são uma ameaça à Arnamo? Não podem implementar o projeto político da Arnamo? Diria até mais, desde que o Suf Mamad foi eleito, ele sentou com eles, identificou lacunas e teve um plano para que estas lacunas desses delegados fossem supridas? Não sei, não estou muito por dentro dos processos, mas parece que é a realidade. O Suf Mamad quer montar a sua equipe, eventualmente quer se sentir carismático, eu quero trabalhar para ser um líder carismático. É bom? É mau? Eu tenho a minha resposta. Eventualmente eu estaria mais confortável com processos, estaria mais confortável com sistemas. Por quê? Para além de serem bons para a organização, protegem também a liderança, porque nós somos homens, o líder é falível, e quando tem processos muito claros, nós podemos enquadrar aquilo que foram excessos e limitar, como podemos também contribuir positivamente para que a organização dê passos a passos. Mas está, realismo, idealismo é assim que acontece? Portanto, aqui, se calhar, quando a Fátima diz que temos que começar aqui nós a trabalhar para que assim aconteça, é um exercício que sim, parece-me que ser o que os membros da Arnamo estão a fazer. Estão a dizer que não, as coisas não funcionam assim. Podemos aqui discutir se os argumentos que estes depostos e as suas bases estão a levar ou a esgrimir são em concordância com nós aqui na Beira, vou usar o caso concreto da Beira, mandamos nós, ou seria no sentido de que o partido pode receber outras pessoas, eventualmente até trazidas por Suf Mamad, mas nós queremos eleger. Não tenho muita clareza na eleição que depois houve, se portanto, o que era deposto voltou, tinha outros
Portanto, tinha outros candidatos e qual era a situação destes candidatos. Talvez fosse interessante. Portanto, para mim é uma discussão de realismo e idealismo, o que nós queremos e o que está a acontecer. Muito bem, e como estamos a falar da democracia e do funcionamento dos partidos, vamos para o nosso tema que tem a ver com a medida disciplinar contra Samora Machel Júnior, ou se quisermos, o processo disciplinar. E Alda, eu vou assim, o ponto central aqui é a violação dos estatutos do Partido Frelimo, pelo fato de Samir ter tentado concorrer pela Judem e naturalmente também pelas críticas diretas que tem estado a fazer à liderança e ao funcionamento do partido. Qual é a sua opinião relativamente a este processo disciplinar? Não será este o momento da verdade e de definição de Samora Machel Júnior? Pois é, então, Samora Machel Júnior decidiu desafiar a disciplina partidária, as regras e a disciplina partidária. Assim, as regras partidárias impedem-no de filiar-se noutros grupos diferentes do seu partido. E a disciplina partidária impede-o de confrontar a liderança, não é? Quem é ele para escrever ao presidente do partido e a solicitar de uma maneira muito veemente uma reunião magna, etc, etc. Eu digo isto de maneira irónica, porque eu acho que, enquanto membro do partido, ele tem legitimidade para fazer tal solicitação, sim. E não quero crer que o processo disciplinar lhe esteja a ser imposto por ele ter exigido essa reunião e essa reflexão, que é uma coisa que a própria liderança do Partido Frelimo deveria ter tomado a iniciativa de convocar sem necessidade desta pressão e desta exposição. Qual pode ser a razão, então, para este processo disciplinar? Então, é por tornar incômodo? Claramente, temos mais uma vez uma situação de um grupo partidário que também precisa de olhar com cuidado para estes episódios que, se não forem tratados adequadamente, podem resvalar para tal desestruturação de que acabamos de fazer referência em relação à RENAMO. Não é? Se nós nos lembrarmos do processo das eleições autárquicas e da maneira como foi conduzida a tentativa de candidatura de Samora Machel Júnior para o cargo de presidente municipal e todas as manobras que foram usadas pelo partido para afastá-lo, nós aí vemos que a Frelimo, ou a liderança da Frelimo, está a seguir, a enverdar por um caminho que pode despoletar consequências muito nefastas, muito perniciosas para a estabilidade do partido. Eu acho que, inclusivamente, já permitiu que isso aconteça. Assim, mais uma vez, é um membro, neste caso é talvez apenas, ele não é certamente o único, ele é a face visível deste movimento de desafio à liderança do partido, mas é a oportunidade que está a ser dada ao partido para ele se reposicionar em relação ao seu funcionamento interno, em relação aos espaços de democracia que existem internamente, em relação à coerência entre a proclamação teórica que faz e a maneira como o partido conduz os seus processos e a maneira como o partido, enquanto partido dominante da governação do país, conduz os processos do país, etc. É uma oportunidade para repensar o partido que está a ser recusada a um membro. Então, aqui é como é que nós, partido, liderança do partido, vamos usar isto para nos repensarmos ao invés de querermos transformar este membro num mártir nacional. Porque nós cá Acha de que fora... este processo disciplinar pode ter consequências graves para a Frelimo? Em absoluto. Acontecendo pelos fundamentos que está a acontecer, nas circunstâncias em que está a acontecer, com toda a envolvente política, económica, etc., que envolve o Partido Frelimo, eu não sei se é de muita inteligência enveredar-se por um processo disciplinar. Eu não estou aqui a dizer que as regras disciplinares deverão ser violadas, que se deve tolerar
a violação de regras partidárias. Mas penso que, neste caso específico, deveríamos separar os argumentos de fundo que estão a ser levantados por Samora Machel Júnior na sua solicitação do encontro e da reflexão, da reestruturação, da purificação das fileiras, etc., etc., que penso que é uma coisa que a maior parte dos cidadãos deste país tem estado a dizer, que a Frelimo precisa de mostrar seriedade, de se reinventar, de se repensar, etc. A segunda questão é, o que é que terá despoletado a decisão do membro Samora Machel Júnior de tomar uma atitude que confronta o partido? Nomeadamente o facto de ele ter chegado ao ponto de decidir filiar-se a uma organização diferente para poder ter espaço de participação democrática. Portanto, aqui, em termos de disciplina, processo disciplinar, eu acho que há muito que se diga. Há muito que se diga. Será que o próprio partido, a liderança do próprio partido está a ser fiel aos princípios disciplinares que conduzem a vida do partido? Na maneira como o partido é conduzido, a liderança do partido está a ser fiel às regras partidárias proclamadas? Se vamos fazer uma limpeza disciplinar, por onde é que a gente começa? Será que começamos pelo Samora Machel Júnior? Muito bem. Fátima, quero ouvir também a sua opinião relativamente a esta medida disciplinar. Aqui algumas ideias levantadas pela Alda, que isto é uma oportunidade para repensar o partido, de que pode não ser muito inteligente este processo contra Samora Machel Júnior. A ideia de que isto pode ter consequências graves para o partido Frelimo, caso o processo disciplinar avance. Sim, eu penso que realmente é preciso que o partido se repense, sobretudo do ponto de vista daquilo que são as suas próprias regras, daquilo que é tolerável e intolerável. Porque, por exemplo, eu não compreendo qual é a racionalidade de sancionar um indivíduo que tentou concorrer dentro do seu próprio partido, para ser candidato pelo seu próprio partido, e num processo pouco transparente, que ele teve a oportunidade de reivindicar e não houve resposta satisfatória a tal coisa, e ele achando, e porque a Constituição da República, inclusive, o protege, se olharmos para o artigo 74 da Constituição da República, no seu número 1, ele tinha um projeto para o município e ele queria viabilizar a possibilidade dele dar a sua contribuição. O ponto aqui é, por que é mais grave para Frelimo que um indivíduo, por se sentir insatisfeito dentro do partido, tenha aí, aceite o convite de pessoas, inclusive algumas filiadas ao próprio partido, de se candidatar de forma independente. E por que é grave para Frelimo um indivíduo do partido que vem e desafia o próprio partido sobre o rumo que esse partido está a ter e faz esse desafio na esfera pública? Mas não é grave para Frelimo um indivíduo ir roubar o erário público, ser processado, condenado, e ele continua lá a gozar de todos os benefícios. Então não há dúvidas que este partido precisa de facto Portanto, abrir o processo disciplinar, em primeiro lugar, não devia ser contra Samora Machel Júnior? Não, devia ser contra todos aqueles cujos nomes já foram provados em sede do tribunal, que estiveram envolvidos em falcatruas, que mancharam o bom nome. Queremos acreditar que o partido Frelimo, nos seus estatutos, condena o roubo ao povo. E se lembrarmos a gênese do próprio partido, era um partido do povo, trabalho para o povo. Quando as pessoas roubam para o povo, estas pessoas são inclusive processadas e não acontece nada. Significa que ou este partido é conivente com esse mesmo roubo e por isso não age, ou esse partido prefere não entrar em confusões com os seus membros e fingir que não está a ver. Então, se ela finge que não está a ver nos casos, então tem que fingir que não vê em outros casos. Porque eu não acho que seja grave um membro do partido dizer: senhores, vocês estão se a distanciar do povo, vamos lá sentar e falar sobre os problemas do nosso país. Nós não estamos mais a ser o partido que o povo acreditou, que conduziu o povo a um processo. E o povo acreditou que aquela Frelimo nos vai conduzir
à independência econômica, ao progresso. Pelo contrário, as pessoas estão a ficar cada vez mais pobres e as estatísticas mostram isso. As pessoas estão a entrar em desespero porque perderam totalmente as esperanças, porque o erário público está a ser dilapidado pelas pessoas que estão lá sentadas a viver normalmente e o indivíduo tem que ser sacrificado. Para mim faria muito sentido se qualquer sanção ao indivíduo Samora Machel Júnior tivesse sido feita em decorrência, por exemplo, das atrocidades que a empresa de que ele é PCA está envolvida. Faria muito sentido isso. E aí não seria o Samora Machel Júnior apenas, seria também um cidadão membro do Partido Frelimo, Raimundo Pacheco. Percebe? O ponto aqui é... Há um problema de coerência. Há um problema de coerência. E segundo, fica claro que se está a remover um incômodo. O Samora Machel tornou-se um incômodo porque está claro que ele tem aspirações de ir para além daquilo que o partido pensa que ele deve ir. Ele quer ir para além, ele tem um projeto, mas este projeto ele quer viabilizar dentro do seu próprio partido. Então ele acaba sendo uma espécie de concorrência ali dentro, então tem que afastá-lo. Eu acho que não pode ser instaurado um processo disciplinar contra um indivíduo que denunciou e não houve processo investigativo sobre aquele mesmo, sobre a forma como o processo foi conduzido, e não houve uma explicação que não deve ser só aos membros do partido, mas à sociedade, porque é preciso lembrar que a Frelimo não é dos membros do partido, porque nos dirige há mais de 40 anos. Então, cabe também, deve informar a sociedade sobre qual é o resultado daquele processo, até para a sociedade se posicionar em relação à justeza ou não da ação do próprio Samit. Então, tem que haver consistência, tem que haver coerência, e não pode ficar a parecer que é um grupo que está incomodado com o indivíduo Samora Machel Júnior porque ele quer ir para além daquilo que o partido autoriza. Se vamos instaurar processos, as pessoas por indisciplina dentro do partido, por estarem a agir em discordância com os estatutos do partido, então temos muito trabalho para fazer e já há muitas pessoas que estão na lista há muito tempo. Vamos começar por estas pessoas. Muito bem. Essa está. Falta de coerência, falta de consistência e pode não ter sido inteligente o levantamento deste processo disciplinar. Concorda com estas posições ou acha que é natural a abertura de um processo contra Samora Machel Júnior? Faça as suas intervenções. Coerência ou falta de coerência? Bom, é uma vertente que tem a sua base de sustentação e penso que o Partido Frelimo, querendo, pode adotar. Que o Partido Frelimo, que acredito que vai se querer reger por normas, por estatutos, vai continuar a ter membros que mais lhe orgulham ou lhe mais aproximam, vai sim também ter a obrigação de olhar para esta sua organização e fazer uma análise. Penso que é um passo, e eu tenho estado a dizer, inevitável. Se vai acontecer assim como a Fátima quer, nos moldes que a Fátima aqui sugeriu, ou nos timings que nós aqui fora queremos, penso que é outra discussão. Outro ponto também que eu gostaria de realçar antes de entrar para a sua segunda questão, município, é o que é que teria levado a este processo. O que eu percebi foi o posicionamento de Samora Machel Júnior a par da Ajudem. Por quê? Eu lembro que na altura que teríamos discutido, ainda era um assunto muito incipiente, e na altura eu já teria dito, e eu vou reiterar, todo membro do Partido Frelimo tem direitos e tem deveres. Estávamos aqui a discutir, acho que foi a Alda, não me recordo se a Alda ou a Fátima, foi a Fátima, e dizia, quando falávamos da Arnamo, que o fato de uns cometerem erros ou desvios, ou de o partido estar a cometer erros, ou ter cometido durante muito tempo, não o isenta uma parte dos seus membros de dizerem que, olha, não é o caminho certo. Concordo plenamente. Portanto, os partidos, as organizações, de uma forma geral, que empresas, famílias, todos temos que saber como é que convivemos. A partir do momento que há mais de uma pessoa, temos mais de uma vontade, em teoria. Como lidar com estas vontades? Como lidar com estas mais de uma formas de ser, de estar e, acima de tudo, como gerir estas expectativas? São as normas, são os procedimentos, são os sistemas montados.
Portanto, isto que os membros da RENAMO estão a tentar fazer. Por que as normas, os procedimentos, os sistemas precisam de estar lá? Exatamente para que nós possamos ter clareza de que esta empresa, entramos todos às 8, saímos às 17. Se alguém entra às 7, precisamos de perceber o que é que ele chega cedo. Se alguém que entra às 9, precisamos de perceber o que é que está a acontecer aqui. Ou concordamos que a empresa muda o seu horário, ou concordamos que as pessoas têm que se conformar. Direitos e deveres. Membros do Partido Frelimo, neste caso concreto, têm direitos, têm deveres. Acha que Samora Machel Júnior cumpriu todos os direitos e deveres? Deixe-me só terminar para não perder o meu fio de pensamento. Membros do Partido Frelimo têm direitos, têm deveres. 4 milhões de membros, em teoria, temos 4 milhões de possíveis candidatos. Há necessidade de estabelecer aqui regras. Quem concorre, como concorre e como é que essas candidaturas são suportadas. É necessário também que fique claro que os membros não vão concorrer entre si. Portanto, há um candidato, todos os membros, numa fase preliminar, apresentam candidaturas, à medida que elas vão cair, todos estes membros têm que se unir em torno deste membro. Foi assim que o Partido Frelimo estabeleceu. Por outro lado, também estabeleceu que é preciso respeitar as vontades destes cidadãos. São membros, sim, mas são pessoas, têm expectativas. Então, é preciso que o Partido Frelimo vá a fundo, até a exaustão, e perceba como acomodar as pretensões, expectativas destes membros. Parece-me que foi aqui onde o assunto começou. Falhou. Onde o assunto falhou. Portanto, Samora Machel não tinha pretensões, ele acredita que tinha uma base de sustentação e de apoio sólida e que reunia requisitos para estabelecer-se numa fase final como candidato do Partido Frelimo para o Conselho Autárquico de Maputo. A Frelimo assim não decidiu, por várias razões, existiram vários candidatos, posso aqui elencar alguns que também ficaram para trás. Gilberto Mendes é um deles, João Matlombe é outro, Edson Macuacua é outro, são os que ficaram pelo caminho. Portanto, não conseguiram avançar. Na derradeira seleção, ficaram outros. Razak Manique, na altura era vice-presidente da Assembleia. Fernando Sumbana. Portanto, houve aqui um processo. De todos estes, houve duas, que em algum momento, duas candidaturas foram muito mediatizadas. Samora Machel Júnior e Gilberto Mendes. Hoje, já não falamos de Gilberto Mendes, porque pelas contas que ele fez, conformou-se com a decisão. Samora Machel Júnior, não. Portanto, como cidadão, ele tem direito, sim, de fazer valer um direito constitucional, porque a Constituição dá-lhe o direito de eleger e de ser eleito. Mas há aqui um senão. A partir do momento que ele decidiu fazer parte desta organização, tem estas balizas. Estas que os membros da RENAMO estão a querer impor, que a Frelimo já tenha. Acha que Samora quis transpor essas balizas e tende a assumir as suas consequências? Tentar transpor talvez não seria o termo. Ele olha para a sua candidatura e está convicto até hoje de que fez tudo e que preenche os requisitos para estar lá. Eu preciso também lembrar aqui que o Conselho Constitucional deu razão a Samora Machel Júnior. Deu razão. Portanto, há pressupostos básicos que não foram cautelados. O Partido Frelimo não acautelou. Mas este Partido Frelimo também hoje diz que não. Nós temos regras. Estes direitos e deveres devem ser cumpridos por todos os membros. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que, se calhar aqui fora, nós vamos, à semelhança daqui do que a Alda Salomão disse quando referíamos aos membros da RENAMO, vamos fazer uma discussão muito filosófica até sobre o ideal, sobre o realismo. Mas a verdade é que o Partido Frelimo tem que tomar uma decisão. E como eu dizia com relação ao SUF Mamad, volto a dizer com relação ao Comitê de Verificação. Essa decisão tem que aparecer e a maneira como a decisão vai ser tomada vai definir muito. Qualquer uma que seja, tem consequências. Portanto, tem duas soluções possíveis aqui. Avançar com o processo disciplinar tem consequências. Avançar com uma expulsão de Samora Machel Júnior tem consequências. Tem sim. Ignorar que tudo isto não aconteceu também tem consequências. Só olhando aqui, estas últimas eleições, vejo 6 figuras, todas com capital. Algumas com capital político, se calhar até superior ao Samora Machel Júnior, ficaram por trás. Gilberto Mendes está conformado. Não foi o processo justo para com ele, se calhar as mesmas sequelas, as mesmas mazelas que acompanharam o processo de Samora Machel Júnior estão lá no de Gilberto Mendes.
Como é que seria a gestão a partir daqui? Assumindo que o Partido Frelimo diz, ok, deixamos estar. Como é que seria? Os outros membros vão olhar e dizer, não concordamos, podemos avançar. Os outros membros vão também criar candidaturas paralelas. Portanto, teremos membros do Partido Frelimo a suportarem ou apoiarem outras candidaturas. Portanto, há uma decisão que tem que ser tomada. É uma decisão difícil, e vai criar, ou vai ter consequências e vai criar dissabores. Mas a Frelimo tem que agora olhar e pesar. E tomar qual das decisões é mais onerosa para si, assumindo que é um projeto, portanto a Frelimo existe, quer perdurar, quer continuar a governar e quer continuar a ser alternativa. Portanto, o que é que ela faz para que acarinhe estes que não estão satisfeitos hoje e melhore os seus processos para que em próximos pleitos todos possam pelo menos sentir-se confortáveis. Muito bem, ficamos com pouco tempo, vou só dedicar 1 minuto a cada uma. Vamos passar para o tema sobre o julgamento da antiga embaixadora dos Estados Unidos. Ela é acusada de 3 crimes de desvio de fundos, peculato e lavagem de dinheiro. Mas além do crime de que é acusada, que não deixa de ser importante, há aqui alguns aspectos que saltam à vista. Essa estava logo assim, é que a antiga embaixadora usava contas pessoais para realizar despesas da embaixada. Ou seja, na mesma conta pessoal dela, portanto, eram depositados fundos do Estado e os seus fundos pessoais. Vimos a Dida Financeira, na altura em que trabalhou com esta embaixadora, a dizer que não havia nenhum conselho que avaliava e aprovava as despesas que deviam ser realizadas. Portanto, são aqui revelados aspectos de processos básicos de gestão financeira que podem ter contribuído para estas situações. Imaginemos se este caso, ou se estas situações relatadas aqui, for aquilo que é a situação nas várias embaixadas do país. Então temos uma situação, digamos, grave. Esta situação é espantosa, absolutamente espantosa. Quer dizer, as embaixadas de Moçambique são regidas pelas normas e procedimentos do Estado moçambicano. Portanto, estejam elas onde estiverem, a base de gestão administrativa e financeira das embaixadas é definida pelo Estado moçambicano. Portanto, dizer que não há sistemas, não há normas, espanta-me. Segundo, não consigo compreender a razão pela qual, no caso da Embaixada de Moçambique nos Estados Unidos, há impedimento em que o Estado moçambicano transfira os fundos para o funcionamento da Embaixada para a conta da Embaixada. Tendo tido que recorrer à transferência para a conta particular da então Embaixadora. Não consegui perceber da informação que foi vinculada a razão pela qual, ou se realmente existe de facto um impedimento por parte dos Estados Unidos da América de que se façam transferências para instituições creditadas e reconhecidas naquele país. Portanto, por que é que foi necessário recorrer à conta particular? Segundo, 5 anos, foram pelo menos 5 anos de mandato. Em 5 anos de mandato, a gestão financeira foi feita desta maneira, havendo em Moçambique, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, um departamento de Administração e Finanças, havendo na própria Embaixada dos Estados Unidos a dívida financeira. Portanto, como é que, neste momento, a cara que aparece e que está a ser julgada é a embaixadora? Mas eu pergunto, estes setores, o que é que estavam ali a fazer? Qual é a responsabilidade destes setores? Como é que estes setores permitiram que a situação acontecesse? Claramente, não parece haver dúvidas de que a embaixadora cometeu os crimes de que é acusada. Assim, mas é preciso ir para além da embaixadora e analisar como é que a gestão financeira está a ser feita no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Porque se isto aconteceu na Embaixada dos Estados Unidos, certamente há pelo menos espaço para que tivesse também acontecido noutras embaixadas. Então, acho que esta é que a questão de fundo. É preciso investigar o que é que está a acontecer em todas as embaixadas
Fátima, o julgamento da embaixadora. Eu penso que revelou não grandes novidades, mas aquilo que eu chamaria de podridão no nosso sistema de administração pública e até alguma falta de ética na gestão da coisa pública. E depois também demonstra uma certa omissão por parte de quem de direito, porque ela se subordinava a alguém e dentro da pessoa a quem ela se subordinava há sistemas que permitem a monitoria, o acompanhamento para detectar este tipo de situações. Para além da omissão e de negligência, acho que denota também uma certa proteção, porque há uma passagem, pelo que eu entendi, é que havia 2 contas na embaixada, uma que era gerida e que a embaixadora tinha acesso à mesma e tinha outra que estava sob gestão da dívida financeira, que a embaixadora não tinha acesso à mesma. E ela, quando não tinha recursos naquela conta, ela solicitava à DIDA que fizesse, portanto, a transferência desses mesmos valores. E o fazia de forma oral, verbal. Portanto, aquilo que o julgamento sobre o caso aeroportos veio nos mostrar que é penalizável, pelo que não é só a embaixadora, mas a DIDA também, que deveria ter recusado na devida altura a acatar ordens ilegais e pior, que eram verbais. E é preciso lembrar que a dado passo, o banco onde estavam subsidiadas as contas de Moçambique alertou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que era preciso fazer a alteração das assinaturas. O ministro, na altura, preteriu de alterar estas mesmas contas a deixar as assinaturas, a deixar que a embaixada ficasse sem conta durante determinado momento. Então eu penso que este julgamento vem nos demonstrar o quão nós somos irresponsáveis na gestão da coisa pública, o quão existem avenidas e espaços que permitem que indivíduos se sentem apenas e façam uso de forma abusiva e não à vontade de arrepiar, porque não faz sentido que durante 5 anos ninguém se tenha percebido que havia irregularidades. Quando nós dizemos que o Estado investiu bastante no sistema da administração financeira do Estado, para evitar este tipo de situações, afinal, esse tal sistema, esta tal reforma veio facilitar ainda mais, porque não resolveu os problemas que nós pretendíamos. Então eu acho que é preciso que, como país, sentemos, repensemos como é que nós fazemos a gestão das nossas finanças, mas sobretudo, que tipo de dirigentes nós temos. E é preciso lembrar que os crimes de corrupção têm que ser agravados. Está a ficar claro que esta embaixadora vai ter, se calhar, até 2 anos e depois esta penalização vai ser convertida em multa e ela está na boa. Muito bem. Éssita, qual é a sua opinião? É também o problema central aqui, é um problema de processos? Também, e é preciso defini-los. Se não há um processo, não há um plano, e eu penso que é preciso começar. Dou um exemplo muito simples. Bom, esta coisa de transferir dinheiros para contas particulares ao invés de institucionais não faz sentido algum. A embaixada tinha 3 contas. Por que optar por uma conta individual? Por que um ministro? Por que uma área financeira toda ter conhecimento desse aspecto e não estabelecer um procedimento? É a tal coisa. Quer dizer, hoje vamos aqui discutir a embaixadora, mas depois temos que perceber por que se deixou... O problema central aqui não é a embaixadora. Olha, calhou que nessa altura era a senhora Amélia Sumbana. Podia ser a Joana, podia ser qualquer uma de nós 3 aqui. Teria problemas. Teria problemas. Então, por que vamos criar monstros se nós não estamos preparados para geri-los? Portanto, para mim isto aqui não faz sentido algum, completamente. Esta embaixadora, acredito que todos os outros têm direito a viajar em classe executiva. Por alguma razão, ela preferia viajar em classe econômica. Ok. A primeira conclusão que eu chego, afinal, é possível viajar em classe econômica. Porque ninguém abre mão de um direito para outro de menor valor se é completamente desconfortável. E, estranhamente, ainda vai reclamar o valor, portanto, da classe executiva. É de conhecimento. As pessoas viam, porque não é ela quem comprava a passagem. Como é que alguém pagava sistematicamente passagens em classe econômica e sistematicamente pagava um reembolso? É preciso aqui definir. É uma questão de direitos. Qual é o direito que a senhora embaixadora ou que os embaixadores
de Moçambique acreditados nas nossas embaixadas pelo mundo têm. Qual é, o que é que define? Porque se eu tenho uma regalia definida, por que é que vou sair dali? Por que é que vou pedir um reembolso? Então, eu penso que é preciso definir processos, não só protegem o Estado, como também protege os próprios titulares membros, destas funções, titulares de cargos públicos. Porque, de outra forma, estaremos sempre a discutir aqui coisas que eu acho que, em algum momento, até achei que já tivéssemos ultrapassado. É regra mínima, procedimental mínima de gestão, transferir dinheiros institucionais são tratados em contas institucionais. Não cabe que dinheiros de uma embaixada, compra de residências, sejam geridos através de contas particulares por membros de um agregado familiar, portanto, a fazer serviço para a embaixada. Não faz sentido isto. É preciso resolver. E com essas suas palavras, Jéssica, fechamos o nosso programa. Agradecer desde já a vossa presença, Jéssica, Fátima e Alda Salomão, e a Carlos Esprador, que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira.